Gabi Xavier e hoje tô aqui pra comentar o quarto episódio da terceira temporada de Shingeki no Kyojin, como sempre, trazendo aqueles pequenos detalhes, as minúcias que você precisa prestar atenção pra não ficar confuso, pra que a sua cabeça esteja bem preparada para o plot twist que está chegando, a grande verdade, o começo da grande verdade, uma primeira cena épica que eu achei que ia demorar pra caramba, mas tá muito pertinho. Então fica aí preparado, lembrando que o seu like é muito importante pro canal, se inscreve se você gosta de Shingeki, tem toda semana, mangá, anime, vários outros animes também, então é só se inscrever, ativar o sininho e entrar aqui no canal, caso você não seja notificado. Tivemos então a captura ali do grupo do Levi de 2 recrutas da polícia militar, que a gente já viu em momentos diferentes de Shingeki, já a gente fala sobre isso, e nessa dinâmica é muito interessante ver o quê? Primeiro, eles estão muito ligados nos barulhos, em tudo que acontece ao redor deles, eles já tinham percebido que pessoas se aproximavam, criaram um plano de emboscada, Armin como isca, e como isca, ele foi muito frio, muito sóbrio, acabou de ficar extremamente abalado porque a primeira coisa, o primeiro ser que ele matou não foi um titã, foi um ser humano numa situação péssima, mas agora ele já está estabilizado o suficiente para ser racional e executar um plano deste, que dá super certo. Não menosprezem o Armin, ele é muito inteligente, mas também ao longo de toda a história vai começar a passar por situações que vão o deixar cada vez mais maduro, cada vez mais seguro. Esses dois que são capturados têm perfis diferentes. O primeiro, o Marlo, a gente já viu no anime, você já viu uma dinâmica dele em que a Annie tá perto também, em que ele, novo recruta na polícia militar na primeira temporada, fica desiludido quando ele percebe, ele que queria a justiça da sociedade, percebe que há corrupção na polícia militar, e justamente ele é o cara que tá ali acreditando ainda na tropa de exploração, apesar de tudo que está sendo dito contra eles. Já Hit não, fala que eles criaram um caos dentro de Torres, naquele momento da luta da titã da Annie com o titã do Eren, mais de 100 pessoas morreram, foi um inferno, eles, os caras que lutam pela justiça, causaram um monte de mortes, e inclusive ela era colega de quarto da Annie, apesar de não conversarem, de não serem amigas, as coisas da Annie continuam no quarto dela, a garota não foi mais encontrada, e aí você vê o poder ali de cima, não explicou para recrutas, não explicou para quem tá embaixo o que tá rolando, eles ficam sem saber nada, sequer que a sua companheira de quarto era a titã escondida. E é justamente o Levi que tem que abrir pra ela e falar, olha só, você não vê mais a Annie porque ela era aquele titã. E o Levi não sente nenhum remorso por ter sido, entre outras pessoas, o causador de tantas mortes ali dentro. O Levi é muito frio e racional ao pensar, precisava ser feito, precisava ser ali, morreram, que pena, que infortúnio, mas precisava acontecer. Dos dois, o Marlo queria muito se juntar ao grupo do Levi, lutar ao lado deles, lutar pela tropa, lutar contra o governo se fosse necessário, contra a corrupção, mas o Levi fala que não sabe se ele tá preparado, então melhor não, manda a Sasha amarrar, mas o Jean percebe alguma coisa ali, tá ligado, e acaba se oferecendo para o Levi para que ele leve os dois amarrados para executar um plano. Antes da gente comentar esse momento, quero só lembrar vocês que Hit aparece recentemente em um OVA que foi lançado da Annie. Se você não sabe o que eu tô falando, do que se trata, aqui no canal tem tudo explicadinho pra vocês. O teste do Jean justamente era porque ele tinha percebido no Marlo uma semelhança, assim como Annie também percebeu na primeira temporada com Eren, e por isso ele faz ali o seu teste pra ver se o cara realmente era fiel, e assim ele se coloca também ali em risco, porque ele deixa a faca cair de propósito, o Jean tropeça de propósito, assim ele arma o seu inimigo, e se o Marlo não fosse alguém que de fato queria estar do lado da tropa, ele poderia ali simplesmente não ter largado a faca, ou quando a Hit surge depois e bate no Jean, ele ter deixado acontecer. Jean teria sido morto e eles fugiriam. Pronto, mas não, ele impede Hit de o bater e se alia no final das contas a tropa de exploração, que depois desse teste, Levi então deixaria que isso acontecesse. Os dois estariam aprovados. E é graças à ajuda desses dois que eles não precisam se fantasiar ali de policiais militares, né, como foi dito no anime, para poder se infiltrar e tentar informações, não. Eles atacam direto um ponto de inspeção da polícia militar que teria menos pessoas resguardando, o que foi diferente do mangá. No mangá eles atacam o comando central da polícia militar, é mais difícil, é mais específico, mas no final das contas dá no mesmo, porque o Levi pega uma pessoa, a diferença é que no mangá você vê que eles incapacitam as pessoas atirando, esfaqueando, atirando nas pernas, colocando uma flecha no olho, então tem sangue, tem possíveis mortes dependendo do tempo do socorro. No anime não, parece que eles saíram atropelando as pessoas, deram uns tapinhas, tá todo mundo no chão com dor de barriga.
Mas tudo bem, né? Censuras que estão acontecendo aqui e ali. Mais pontos importantes. Enquanto o Levi torturava esse cara, que também foi um pouquinho menos brutal que no mangá, ele continua sendo super frio. Quando o cara fala pra ele, olha só, eu não sei de nada, mas vocês estão perdidos, tropa de exploração tá perdida, se vocês não se entregarem, vai todo mundo que tá preso morrer, inclusive começando pelo Irving Smith. E o Levi não se importa, o Levi não mexe um músculo. Ele continua batendo, torturando, interrogando, perguntando cadê Eren, cadê a Historia, onde estão eles, onde eles foram levados. Levi mais uma vez mostra que ele teve treinamento intensivo para ser frio, assassino, calculista. Lembremos que tem uma ligação muito grande com o Kenny, que a gente vê nesse episódio, que se chama Kenny Ackerman também. Surpresa para Levi, que não sabia sequer o sobrenome do cara que o criou durante algum tempo. A gente ainda precisa ver esse flashback. Esse flashback não é o que a gente vê em um OVA spin-off, que também tem mangá spin-off do Levi. Não, é sobre a sua infância, é sobre a sua vida e também sobre a própria família Ackerman. Lembrando que quando a Mikasa escuta o nome Ackerman, ela também fica ali um pouco chocada porque é o seu próprio sobrenome, que veio do seu pai, pra quem tem dúvida, tá? Mikasa, pai Ackerman e mãe asiática. Não são as mesmas coisas. A gente termina esta cena depois vendo que algumas pessoas com armas estão se aproximando. Vocês acham que eles vão conseguir chegar aonde está Eren e Historia? Vocês acham que a tropa de exploração tem alguma salvação? Considerando que Irving está preso. A gente viu que ele ia ser interrogado e logo após o interrogatório ele estava um caco, o que dá a entender que ele foi justamente ali também torturado. Mas, pelo que a gente vê na conversa dos nobres com a polícia militar ali depois, o Irving não disse nada. Ele não falou absolutamente nenhum segredo que ele pudesse ter descoberto ou estivesse pensando. Também, a gente viu que ele perdeu um pai por falar demais. E mesmo assim, o alto comando ali sabe que a figura do Irving, a própria tropa de exploração, são todos muito perigosos. Então, no final das contas, vai ter uma audiência do Irving sim, mas no final ali vai ser só pra saber como vai dissolver a tropa e como que a gente vai matar o Irving, e é isso aí. Só que Irving parece que tem algum plano. Algo está acontecendo. Ele combinou alguma coisa com o comandante Pixis, segundo ele fala com o Nile numa cena deste episódio também. Inclusive faz umas perguntas pro Nile. Nile, você mora onde mesmo? Onde era a sua casa? Sua mulher, sua família estão bem? E o Nile fala, não, tudo bem, minha casa fica ali perto do leste da muralha Rose, mas o que tem a ver isso tudo? E o Irving deixa implícito que ele combinou alguma coisa com o comandante Pixis e que vai chegar um momento em que o Nile e os outros vão ter que decidir e o Irving vai ficar só observando. Decidir o quê? A gente sabe que o Irving estava falando sobre golpe de estado com o comandante Pixis. Mas o que o Pixis, que é muito racional, o que os dois podem ter combinado? Claro, ainda há a figura do rei. O falso rei? Sim, mas como que você derruba eles se todo o resto da sociedade os apoia? E falando de sociedade e apoiar, tem algo que surge nesse episódio muito menos explorado do que no mangá, mas que vamos conversar porque é bem importante, que é o jornal. Uma grande forma da sociedade saber dos fatos e criar a sua opinião, até hoje inclusive, é através da imprensa. E você vê como acontece nos dias atuais também, que a imprensa é muito bem manipulada. A imprensa foi buscar as informações sobre o que a tropa estaria fazendo supostamente, sobre quem teria matado aquele civil, o Reeves, através de quem? Da polícia militar? Inclusive, sabe esse equipamento novo de manobras 3D que foi criado com certeza para matar seres humanos, porque aquilo ali não mata titã, foi criado para enfrentar sim tropa de exploração e contra quem mais ele pode ser usado, já que foi criado em segredo, enfim. Isso não coloca na sua matéria. Inclusive também não fala nada da polícia do interior não, só fala o necessário e é isso. A imprensa entrega para a população a verdade que o governo quer. E é assim que surge uma ideia que no mangá ficou muito claro que foi ali articulada pela Hanji de envolver justamente a imprensa para que descobrissem a verdade. E qual era a forma deles descobrirem a verdade? Existe um ser que escapou de toda esta manipulação, de toda esta sujeira, que foi o filho do Reeves, foi o Flegel, que justamente estava fugindo da polícia militar, que queria o matar, apagar ali qualquer registro, e mesmo que a contragosto no começo, o Flegel vai ajudar, sim, para que toda a verdade venha. Mas como é que ele vai ajudar se ele é uma testemunha frente à verdade que os jornais estão falando, que o governo está defendendo, que a polícia militar apoia? Como? Bem, fazendo também mais uma vez nesse episódio uma armadilha. Ele atraiu a polícia militar para um lugar em Trosh, tá bem ali destruída, mas ainda há muitas pessoas que vivem lá, e aparentemente ele atraiu para um lugar deserto de Trosh. A polícia militar então começa a falar, e assim o Flegel se faz desentendido para que o cara também abra a boca sobre os planos todos, sobre como o pai dele foi uma vítima, forçado a sequestrar pessoas da tropa de exploração. Sim, assim o que aconteceu, havia várias pessoas em volta, todos testemunharam, mas não é a presença dos moradores que fez a principal diferença, porque também um grupo em Trosh falando
reinando, poderia nada mudar, mas a imprensa estava presente. Destaque também pra Handy, que chegou mega agressiva com um soco no policial militar, e pro Flegel, que deu ali um golpe de bunda, colocando a sua posição de chefe finalmente em trote no lugar do seu pai. Mas alguma coisa também está se movimentando ali perto do Erwin. O que vai acontecer, já que a gente termina este episódio com ele sendo encaminhado para sua audiência, em que, como falamos, já está decidido que ele será executado ao final, só que há momentos no preview que fazem a gente perceber que mais situações ali inesperadas vão acontecer durante a audiência do Erwin. Primeira mensagem do preview: enquanto Armin e Mikasa estão ali numa carroça no escuro indo para algum lugar apressadamente, fala-se que muitas verdades foram escondidas para proteger o rei, que isso então causou de alguma forma a insurreição do povo. Como? A gente vê uma cena então do Pixis falando algo, articulando com os braços, parece ser algo mais urgente. E vemos muito rapidamente uma cena diferente, mostrando a mesma mulher que aparece perto da história na abertura e no encerramento. Ou seja, mais verdades, mais revelações chegando nesse episódio que se chamará Resposta. Que respostas começarão a aparecer ainda mais a partir de agora? De novo, olha o hype jogado na tua cara. Vai vir cena muito grande por aí. Mas um detalhe é que nobres reunidos falaram sobre Historia, que ela é apenas um nome, que ela não conseguiria reivindicar trono nem nada, mas vamos lembrar que ela tá junto do pai dela, o verdadeiro rei, o cara que tem muita força ali frente a todos os nobres também, que manda dentro das muralhas. E o que ele quer com a Historia então? Se os nobres estão se articulando para continuar protegendo os segredos da muralha, o que é muito importante para manter a paz, mas o Rod Reiss, o verdadeiro rei pai da Historia, pegou a Historia, que tem sangue real, que é muito importante como salvadora da humanidade. Tem muita coisa escondida, dá pra perceber, né? Tem muita coisa que não tá batendo ali dentro, então vamos ficar ligados, porque como Levi disse, a gente não sabe de nada, ninguém sabe nada do que tá rolando, só o poder central, só os grandes ali estão ligados, alguns dos grandes estão ligados na verdadeira trama, para não dizer história, para não confundir com Historia, desta humanidade, deste mundo de Shingeki. Deixando palpites, comentários, like, e continuamos próximos comentários nos próximos vídeos, então se inscreve se não for inscrito e a gente se vê. Tchau, tchau!